Oi, vão chegando. Oi, Raquel. Esperar só entrar mais alguém pra gente começar. Vamos falar sobre carreira, vida e marketing digital. Primeira live nesse teu perfil, né? E é a primeira vez que tô aqui no meu. Vamos lá, porque senão também o Instagram. É a primeira live, já começando contigo, hein? Entrou a Trícia, oi, Pati. Pra ajeitar. E aí, que coisa boa te ter aqui no meu perfil, amiga. Eu só vou lá no carreira, nunca faço live aqui no perfil. Não é? A Agora primeira me vez, né? diverteu. É. Então, né? Tudo bom. Essa live de hoje, ela faz parte desse projeto da da Semana Equilibrista, né? Que eu tentei trazer pessoas para falar sobre como equilibrar a vida pessoal com as demandas em diversos âmbitos, tá? E aí eu te convidei porque tu, além de ser psicóloga clínica, trabalhar com supervisão, ter toda a tua vida para dar conta, tu ainda trabalha com marketing digital, tem um projeto online, tem um curso online, tem as mentorias. E aí Coisa. existe, né, o imaginário de que trabalhar com marketing digital é muito fácil, porque você está trabalhando na internet, no celular, é muito simples, a gente, né, não tem tanto trabalho assim. Mas na verdade tem, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco do que tu faz, como tu faz, e aí a gente conversar um pouquinho como é que tu consegue equilibrar toda essa tua rotina. Então Tá me diz, certo. essa é a Raquel. Eu me apresento, né? Sim. Vou me apresentar. Então, gente, eu sou a Raquel, sou psicóloga e mentora de carreira, né? Professora também. Eu sou um monte de coisa, né? E sou mentoranda da Raiza também, né? Para quem não sabe. E assim, ao longo da minha carreira, eu sempre fui fazendo várias e várias mudanças, né? Então, eu venho passando por um processo de transformações constantes. Eu acho que é meio que faz parte de mim, assim, da minha personalidade. Como eu sou muito dinâmica, sempre eu gosto de estar aprendendo, sou muito curiosa. Então, sempre eu vou agregando, né, novos conhecimentos para a minha prática. E eu sempre fui uma pessoa que investi muito na minha carreira, né? Desde sempre que eu me lembro, eu estou investindo na carreira e sempre estou tentando conhecer coisas novas. E ao longo dessa minha jornada, eu fui descobrindo também o quanto eu gosto de orientar outras pessoas, né, na carreira. Aí comecei trabalhando na área organizacional, depois fui trabalhar na área clínica, depois abri carreira em psicologia para ensinar psicólogos, porque era uma demanda que já surgia quando eu trabalhava com as supervisões, né? No consultório já havia psicólogos que buscavam supervisão, mas sempre tinha alguma questão de carreira. E aí foi quando eu criei o Carreira em Psicologia para falar sobre a carreira na psicologia e acabei vendo que realmente era uma necessidade, né, das pessoas. E aí hoje eu me equilibro entre consultório presencial, consultório online e mentoria de carreira e ainda tenho um curso que é sobre empreendedorismo no consultório para psicólogos. Fora tudo isso, né, tem as coisas, mais coisas que a gente tem que dar conta também na nossa vida pessoal, né? Mas para você ver como é muita coisa mesmo. E dentro do Carreira em Psicologia, o foco é mesmo empreendedorismo digital, né? Porque lá todos os cursos, a mentoria, tudo é através do digital mesmo, né? Tudo online para alcançar o máximo de psicólogos possíveis. Acho que é mais ou menos assim, rapidamente, como está o contexto da minha vida de carreira aí. É mais Então, ou menos isso. Raquel,
Mais coisas, viu? E sonhando mais coisas. E só vai incluindo, né, nessa agenda. O que foi que tu percebeu depois que tu entrou no mundo digital? Assim, o que que tu tinha de fantasia, de mito, e que depois que tu começou a trabalhar mesmo com marketing digital, esse foco mais profissional da coisa, o que foi que mudou? O que foi que tu percebeu que era diferente do que tu imaginava? Uhum. Oi, Paty. A Patrícia. A parte entrou. Ai, olha, eu lembro quando eu estava na época que eu conciliava o meu trabalho na organizacional, né, que eu trabalhava em empresas, e eu conciliava com o consultório. E aí depois eu fiz uma transição de carreira e comecei a conciliar o meu trabalho no NASF, que era na saúde pública, com o consultório. Sempre tentando diminuir a carga do trabalho institucional para ter mais tempo no consultório. E eu lembro que olha a ilusão que eu tinha na minha cabeça na época. Eu via, assim, na época eu via poucas psicólogas empreendedoras. Era assim, três gatos pingados. Uma delas era tu, né? Nas redes sociais, eu via assim, pouquíssimas. E vi algumas que trabalhavam só da carreira empreendedora. E olha a minha ilusão na época, eu ficava imaginando. Gente, eu sonho com um dia que eu vou trabalhar só no consultório e aí eu vou ter muito tempo para me dedicar, para fazer tudo e tal. Ai, deve ser maravilhoso para quem não tem que conciliar com outro emprego. Ai, deve ser muito fácil, porque você tem muito tempo e dá para você fazer mil coisas. Eu não consigo fazer porque eu trabalho em outro emprego. E eu tinha essa ilusão de que era fácil, né, a Patrícia Rinder? Eu, gente, deve ser muito bom, muito fácil. Olha, e a pessoa tem um tempo do mundo todo para fazer as coisas. E aí, quando eu fui passando por essa transição de carreira, que aí eu comecei a viver exclusivamente do consultório. Na época, o meu foco era o consultório, os atendimentos. E aí, depois que eu fui diversificando os meus serviços, né? E aí, quando começou, aí chegaram os pacientes, que aí começou a lotar a agenda, aí que eu fui percebendo, gente do céu, não é tão fácil assim não, viu? Não sobra tanto tempo assim não. E aí fui entrando nesse caminho, e aí depois fui percebendo a importância de divulgar, né, o meu trabalho para as pessoas, abrir um Instagram profissional para divulgar. E aí fui percebendo o quanto de trabalho tinha ali por trás dessa comunicação no digital, né? Que não era simplesmente você ter um perfil no Instagram ou um site pronto. Você precisava alimentar, criar conteúdo, gerar engajamento, estar presente com as pessoas. Então tinha todo um trabalho por trás. No começo eu fui começando de uma forma bem amadora mesmo, né? E aí, à medida do tempo que eu tenho me aperfeiçoado, ainda estou nesse processo de aperfeiçoar, de aprender, ainda não estou 100%. Mas eu lembro que eu tinha essa ilusão de que devia ser muito fácil, que as pessoas iam fazer isso muito rápido. Ai, como eu queria ter esse tempo. E aí, quando me deparei com a vida empreendedora e com tudo que tinha por trás, que não era só fazer postzinho na rede social, era muito mais, né? Parceria, network e fora as outras atividades de quando você é autônomo, quando você é empreendedor. Porque você vai se ver como uma empresa. Então, uma empresa, quantas atividades não tem, né? Além do marketing, além da divulgação, tem a parte financeira, tem a parte mais administrativa, tinha os planejamentos que eu tinha que fazer. Quando eu me deparei com esse mundo, gente, não era nada do que eu pensava, né? É muito mais do que eu pensava, é muito além. E cada vez mais eu tenho visto isso, né? Que às vezes as pessoas fantasiam a ideia do empreendedorismo digital, das pessoas que trabalham online, que parece ser muito fácil, que não é uma coisa extremamente difícil, mas é um volume grande de coisas, né? São muitas estratégias que você precisa estar atento e sempre as coisas estão mudando também no digital, ainda tem isso. Sempre a gente está se deparando com uma coisa nova e a gente vai tendo que se adaptar. É mais ou menos essa sensação que hoje eu tenho olhando para trás, né? Uhum.
E aí, quando tu percebeu que existe um volume de atividades, né? Não que elas sejam complicadas ou que sejam extremamente complexas, que não seja possível da gente realizar, mas quando tu percebeu esse volume de atividades, quais foram as estratégias que tu começou a utilizar para que tu não se sobrecarregasse ou não adoecesse diante da quantidade de micropassos que são necessários gerenciar? É, na verdade, no começo, assim, quando eu me deparei com as novidades, primeiro eu fui aprender, né? Fui atrás de aprender para entender. Não entendia nada de marketing, né? Fui atrás de entender marketing, empreendedorismo. E aí, na verdade, Raiza, quando foi chegando as coisas, eu não me organizei logo, né? Foi chegando o volume. E eu só fui mesmo parar para tentar equilibrar isso quando eu já estava começando a adoecer. Essa é a verdade. Né? Porque o que que acontece? Você vai ali entrando naquele mundo, Só um instante, Raquel, desculpa. tá certo? O equilíbrio aí na vida real. Eu tô. É isso aqui, ó, equilibrar, tá vendo? Peraí que eu tô na live, calma, né? Calma aí, que pode se resolver sem a minha presença. Mas é assim, Raizo, na verdade, quando eu fui me deparando, né, com esse mundo e com tudo que tinha que dar conta, na verdade foi tudo chegando de uma vez. Não deu tempo eu parar assim, peraí, né? Deixa eu tentar ver como é que fica melhor. Até porque eu não conheci, não tinha ideia que eram tantas coisas importantes para dar conta. Eu fui descobrindo ao longo do processo, né? Descobrindo na marra, né? Como diz aqui. Fui na marra, descobrindo, e aí fui vendo aquele volume de coisas surgindo, né? E no começo isso me deixou muito sobrecarregada. E aí depois que eu fui percebendo, né, a necessidade de diminuir algumas coisas para dar conta de outras. Porque no começo eu tinha um volume muito grande de atendimentos, muito grande. Eu cheguei a ter 30 pacientes no consultório, e 30 pacientes no consultório para mim é muita coisa, fora alguns que eu ainda tinha online. Então, para tu ver, né? Então, assim, eu tava além do meu limite. Fora isso, eu tava organizando o que tem por trás, né? Os bastidores, aí minha vida pessoal, casamento, né? Então, muita coisa para dar conta. E aí depois eu fui percebendo o quê? Não, peraí, isso aqui tá me sobrecarregando, eu tenho que diminuir. E aí, quando eu fui aprendendo essa importância de ir diminuindo e de diversificar e de precificar meus serviços de uma forma mais justa, aí foi que eu fui conseguindo equilibrar. Porque aí eu diminuí alguns horários de atendimento, depois comecei a ter outros serviços que eu conseguia alcançar mais pessoas ao mesmo tempo. E aí fui tentando equilibrar isso. Hoje eu tenho várias ferramentas de organização, né? De planejamento. Eu uso o Trello, uso o Planner, fazendo propaganda aqui da Meg Meg. Do Planner, já comprei o outro, gente. Então, assim, se tu olhar aqui a minha parede, tá cheio de coisa assim de planejamento. Porque eu tinha muita dificuldade antes, né? Até assim, durante a graduação, às vezes eu acabava esquecendo coisas por falta de atenção, de organização. Só que eu fui desenvolvendo estratégias. Então, é Google Agenda, é tudo. E aí vou tentando me organizar. E uma das coisas que eu vou tentando fazer também é organizar as tarefas dentro da minha agenda semanal. E aí, por exemplo, eu tento separar geralmente o sábado para mim, dificilmente eu coloco algum trabalho no sábado. Por quê? Porque para mim eu preciso ter um dia na semana para eu me desligar totalmente. E aí nesse dia eu vou resolver outras coisas. Então hoje eu já sei fazer essas escolhas. Por exemplo, não atendo mais de manhã. De manhã eu não atendo. Já é uma escolha que eu fiz. O que eu encaixo às vezes de manhã é uma mentoria, a minha mentoria, ou uma mentoria que não deu para encaixar, que é de 15 dias, mas geralmente às manhãs eu tento sempre deixar livre para mim, para eu fazer alguma coisa para mim.
Por quê? Porque senão, de fato, você acaba, né, se sobrecarregando. E uma coisa que eu aprendi, que eu venho aprendendo muito, é isso, é reconhecer os meus limites. Quando eu começo a sentir que aquilo está indo além, aí eu já percebo e já sei que eu tenho que recuar, porque senão vai sobrecarregar mesmo, certo? Pra ti E foi aí, difícil o fazer, que perceber e decidir abrir mão. no começo foi, mas aí foi muita terapia, né? O que que Outro passou ponto por ti importante. Hã? de fazer, de tomar essa decisão? Porque assim, o que é que eu percebo, né, no consultório? E até percebi comigo também. A questão do abrir mão de algumas atividades ou de alguns compromissos, principalmente algo que te, de alguma forma, ia agregar financeiramente, a sensação de você estar falhando, sabe? Tipo assim, Uhum. puta vida, eu não vou conseguir dar conta disso, ou isso vai decair tantos por cento da minha renda que eu não queria perder, sabe? Essa coisa do querer tudo, né? Na fantasia de que você pode tudo, sabe? E eu percebo muito isso no consultório. Tu também sentiu, assim, essa dificuldade inicialmente de, não, peraí, que realmente não dá para ter tudo ao mesmo tempo agora, eu tenho que dar pausas. Como foi esse processo para ti? No começo, eu tive uma certa dificuldade assim, de abrir mão, né, de algumas coisas. Mas o que que acontece? Sempre que eu sinto que eu tô com dificuldade, eu tenho, eu acho que eu tenho isso muito a meu favor, que me ajuda muito. Sempre que eu percebo que alguma coisa tá difícil, que eu não tô conseguindo, eu não fico deixando aquilo, deixando alimentar aquilo. Eu tento resolver. Então, eu sou uma pessoa muito resolutiva. Então, se eu vejo que tá me afetando, eu vou para terapia, eu tento resolver de alguma forma. E aí, quando eu percebi isso, que eu precisava, né, diminuir, eu fui logo buscando formas de resolver. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu pensei, eu tenho que aumentar o preço da minha terapia para os novos pacientes. E aí fui fazendo um planejamento. Conforme for saindo, eu não encaixo mais e definir qual seria o limite. E aí eu tinha muitas ideias, muitos projetos, só que eu não colocava, não conseguia colocar para frente, estruturar. Foi até quando eu procurei a consultoria contigo. Lá, deixa eu ver, foi julho de quê? Foi mais ou menos assim, no meio do ano, Do ano foi passado, não foi não? 2018, foi não? 2018? Pois é. E Foi eu, 2018, 2019. E eu tinha esses projetos, eu tinha consciência. Também comecei também a ministrar algumas aulas pontuais, em algumas formações, já era alguma renda, né? E aí eu fui tentar colocar esses outros projetos em prática, eu tinha consciência o quê? Não dá, o consultório para mim tinha um limite. E eu fui percebendo que eu gostava muito do digital, quando eu ia criar conteúdo, quando eu falava com as pessoas, quando eu fazia lives, eu percebi que eu tinha identificação ali. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar. E o digital, ele me proporcionou esse espaço de fala, de comunicação, de ensinar, de orientar, sem precisar eu seguir um padrão, né? Que às vezes as pessoas acham que para você ensinar, você tem que fazer um mestrado, um doutorado. E como eu tenho muito esse perfil dinâmico de liberdade, então acabava que isso gerava sofrimento para mim. E aí, quando eu encontrei isso, eu percebi, eu tenho várias ideias legais, só que eu não estou conseguindo botar em prática, porque eu ainda não tenho ideia de como estruturar isso, né? E aí foi quando eu fui buscando as ferramentas. Trabalhar isso na terapia, eu vou buscar uma consultoria com alguém que entenda, com alguém que me ajude. Se eu não estou sabendo, vou atrás das ferramentas. E foi assim que eu fui fazendo, né? E aí consegui, né? Fui estruturei meu primeiro produto digital, vendi 2 cursos. Aí depois fui vendo que talvez não era o que eu queria mesmo. E quando eu me encontrei no meu nicho, as coisas funcionaram muito melhor. E hoje eu tô nesse equilíbrio, né? Entre consultório presencial, consultório online, e o meu
trabalho online também no Carreira em Psicologia, que aí é um negócio totalmente digital, né? E para mim está sendo assim incrível. E hoje eu já estou o quê? Buscando também delegar algumas coisas. Por exemplo, tem coisas que eu teria que levar um tempo para estudar, para aprender, para testar. E tudo isso eu não tenho como dar conta hoje. Eu delego para alguém, né? E aí, aos pouquinhos, né, tô conseguindo ir equilibrando, tô tendo ajuda. E eu acho que isso é muito importante, a gente saber abrir mão no momento certo. Se eu não sei como fazer, vou atrás de ferramentas, porque tudo isso é investimento na nossa Uhum. carreira e tudo isso é investimento também em equilíbrio, porque se a gente não fizer isso, não dá mesmo, porque não dá conta. Como é que tu vai dar conta de marketing? E o marketing a gente sabe que é muita coisa, né? Não é só você postar coisa no Instagram, né? Tem toda uma estratégia por trás e que não dá para você fazer tudo sozinho, né? Então, o que eu venho, assim, me ajudando muito foi isso, a encontrar esse equilíbrio, Legal né? isso que tu falou de tanto encontrar as ferramentas como de delegar, né? E para muita gente delegar não é uma coisa fácil porque quer ter o controle de tudo que está acontecendo, né? E às vezes não dá porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Por exemplo, meu esposo, ele é contador. E aí ele já me ajuda muito nessa parte financeira, né? Ele me ajuda a fazer essa organização, porque antes eu fazia tudo sozinha, né? E era muito cansativo. Hoje ele já faz junto comigo. Quando eu preciso de algum, por exemplo, um trabalho, vou fazer um lançamento de um curso. E aí eu não quero fazer a parte da gestão de anúncios sozinha, que é muita coisa, né? Você tem que aprender, tem que estudar. E eu não e eu tenho certeza que se eu agregar isso mais essa tarefa para mim, eu vou esgotar. E aí eu já pedi a ajuda de outras pessoas, né? De uma empresa que me ajuda nisso. Então eu vou tentando. E hoje já tem até uma aluna, uma ex-aluna minha, que é mentorando também, que já está me ajudando também em algumas tarefas do Carreira em Psicologia. Então, assim, cada vez mais eu venho criando essa consciência de que à medida que a gente vai expandindo, vai crescendo a nossa carreira, a gente precisa ir encontrando outros braços. Se a gente centraliza demais as coisas, porque às vezes tem aquela questão de você ter a necessidade de ter o controle, né? Ou às vezes uma necessidade de que saia tudo perfeito, e às vezes você tem até aquele pensamento de que outra pessoa fazendo não vai sair igual a você. Só que isso, gente, adoece. Quando você centraliza as coisas, quando você acha que só você pode fazer, que só você que sabe, você acaba que não dá conta, né? E eu acho que assim, a grande questão do equilíbrio é justamente isso, você ter esse autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é tudo, né? Em tudo, todas as lives eu dei que eu falei essa semana, eu falei de autoconhecimento. Você ter essa consciência, né, sobre você, sobre os seus limites e saber aquilo que te sobrecarrega, né? Então, equilíbrio é isso, é essa consciência do limite e quando perceber que você não está dando conta, buscar estratégias com outras pessoas, né? Estratégias internas, outras formas de você tentar, é como assim, disseminar tudo isso, né? Então, assim, hoje o meu maior desafio é tentar equilibrar consultório, vida pessoal, Hum. já é muita coisa para dar conta, casa, que eu não tenho empregada, É, estamos no mesmo né? lugar, sim. Não tenho empregada, não tenho. Então aí eu tava conversando esses dias com meu esposo pra gente chamar uma pessoa para vir pelo menos de 15 dias aqui em casa, porque eu não tô aguentando, não. E aí, Aham. É muito cansativo, além de deixou meu celular descarregado, por isso que eu tô no chão agora, pra gente conversar. pois é. E aí eu fico tentando equilibrar isso, né? Eu tenho os meus pacientes,
E o meu objetivo hoje já é o quê? Com o tempo eu conseguir migrar meus atendimentos mais para o online, já para eu ter mais equilíbrio. Por quê? Aham. Porque o consultório presencial, ele também demanda muito mais do que o online, no sentido de deslocamento, né, trânsito, enfim. Então, hoje eu tô nisso, né? Atendimentos, consultório, casa para dar conta, relacionamento, aí os atendimentos online, os trabalhos na rede social e os cursos, né, também online. Então, eu tô tentando equilibrar isso tudo. Imagina se eu tivesse filho aí. E aí eu tô fazendo o quê? Hoje eu tenho consciência o quê? Quero dar o gás hoje, né? Conseguir realizar muitos dos meus objetivos, sonhos e metas, porque eu tenho consciência de que quando eu tiver filho, que eu for me planejar para tiver filho, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Por quê? Porque a gente precisa também, às vezes, sair dessa ilusão de que a gente é uma super-heroína, né? Às vezes a gente tem muito essa coisa de achar que dá conta de tudo, achar que pode abraçar o mundo. E eu tinha muito isso na época da graduação e é assim que eu me formei. Eu achava que dava para dar conta de tudo. Então eu encaixava um monte de coisa. Eu fazia graduação, eu trabalhava numa empresa, fazia pós-graduação, era monitora, fora os outros. Então, assim, eu era aquelas pessoas que queria absorver muita coisa ao mesmo tempo. Só que ao longo do meu processo de autoconhecimento, eu fui percebendo que isso não era saudável. E se a gente não inclui, né, um tempo para cada área da nossa vida, né, então a gente conseguir dar um pouquinho de atenção, nem que seja para a nossa área espiritual, a nossa saúde, né, trabalho, lazer, tudo isso tem que estar junto, né? Casa. Não é que é 100% em tudo, mas que as coisas elas estejam minimamente organizadas para que você possa viver um pouquinho de cada área da sua vida, né? As pessoas às vezes pensam que E está em equilíbrio incorporar na assim. rotina, É. que é o que eu tento fazer de manhã, quando eu consigo fazer a rotina bem direitinho. De manhã, acordo, vou caminhar. Tô indo caminhar agora. Ano passado eu estava muito feliz com essa minha. Antes da pandemia, né? Porque eu estava conseguindo ir para academia e nadar. Que nadar era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Que eu não sabia nadar. Fui aprender a nadar já adulta, né? E eu tava conseguindo, tava tudo bem encaixadinho. Aí veio a pandemia, né? Desorganizou tudo. Mas assim, olha, hoje já de manhã eu acordo quando eu consigo, né? Porque nem é todo dia que eu consigo, não. Acordar cedo, aí eu vou, tô indo caminhar, aí chego em casa. De manhã, gente, de manhã eu não encaixo outras coisas. É geralmente resolver as minhas coisas, resolver as coisas da casa, organizar o ambiente para começar a trabalhar, mas meus atendimentos hoje é só tarde para noite. E é só um dia da semana que eu estou atendendo tarde e noite, o outro é de tarde e o resto da semana é tudo encaixado, é, o atendimento online e a atenção para esse novo negócio digital, porque antes, né, assim, se eu ainda tivesse com a rotina de antes, com um monte de paciente que eu tinha, eu não conseguiria dar conta. Isso só foi possível por conta dessa consciência, dessa organização, desse planejamento, da precificação melhor dos meus serviços, né? E da ajuda que eu tenho hoje, né? Do meu esposo, de outras pessoas. Então, isso ajuda muito. Uhum. Eu achei legal isso que tu falou, assim, de abrir mão para incluir outras coisas, porque às vezes a gente tem a ilusão de que dá para ficar só incluindo, vai incluindo, 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 incluindo. Só que tem um limite de tempo, é um limite existencial. Para além do limite físico e o limite mental, você tem um limite existencial, não tem como, o dia só tem 24 horas, né? Então você vai ter que, inevitavelmente, abrir espaço. É tipo aquela coisa do consumo Não é que minimalista, você só né? inclui, né? Não é nem uma esponja. É aquela coisa do guarda-roupa, sabe? Que tu vai só comprando roupa nova e jogando dentro do guarda-roupa. Quando tu vê, tu não consegue nem saber o que é que tu tem ali de tanta coisa que tu colocou, né? Deus Então me é livre, interessante. me dá uma agonia. Aham.
Mas hoje eu tenho essa consciência, Raiza, mas antes eu tinha dificuldade. Eu percebo que a dificuldade, muitas pessoas têm mesmo essa dificuldade de abrir mão. Às vezes acha que vai perder, só que na verdade não é que você vai perder, você só vai direcionar para outro caminho. Então, hoje, por exemplo, hoje eu dou conta de muita coisa, sabe? Eu acho que eu dou conta de muita coisa. Por exemplo, na carreira em psicologia, todo o conteúdo ele é produzido por mim desde o zero até quando ele sai ali publicado, né? O texto, a arte, tudo. Hoje que a Júlia tá me ajudando. Não sei se ela vai assistir essa live depois, mas a Júlia tá me dando uma ajuda, né? Então, assim, eu sei que com o tempo eu tenho consciência que daqui para frente, se eu quiser expandir mais coisas, se eu quiser realizar mais coisas na minha vida, hoje eu tenho consciência que lá na frente, muita coisa que eu faço hoje, eu não vou mais fazer. Né? Então, hoje eu já vejo isso, que o equilíbrio é isso, é você, em cada momento da sua vida, você priorizando aquilo que é mais importante e que é possível você dar conta. E que se não é mais, se tem como você abrir mão e ter a ajuda de outras pessoas, né? Então pronto. E isso é importante que na vida de qualquer pessoa, né? Você ter outros braços, rede de apoio, né? Isso é muito importante. E aí é interessante abrir mão do perfeccionismo e do controle, né? E aí é uma questão de saúde mental também. Sim. Eu ia te perguntar quais são as estratégias na tua vida pessoal que te ajudam a sustentar toda essa correria que tu vive. Assim, o que que tu faz? Tu falou muito, eu acho que deixou muito frisada a questão da terapia e da importância da terapia, né? E eu acho que é fundamental. Eu achei legal tu falar, não, quando eu preciso resolver uma coisa, eu levo pra terapia, e aí tu já, na terapia, já vai construindo esse raciocínio, né, de o que que tu vai precisar fazer. Mas além da terapia, quais são as outras estratégias que tu se utiliza para conseguir se manter, né, nesse equilíbrio? Tu diz como assim, na vida pessoal? Na vida pessoal. Por exemplo, ontem a Sandy falou, né, de como era importante para ela tirar um dia na semana para ir para praia, sabe? Coisas assim. O que que para ti é fundamental, assim, que te mantém sã. Para mim é fundamental ter a maioria das manhãs sem atender ninguém, né? Geralmente de manhã eu gosto de ir caminhar, tomar meu café. E de manhã eu gosto de fazer as coisas devagar. Eu sou devagar de manhã. Eu acelero mais de tarde para a noite. Mas de manhã eu gosto de ter esse tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair. Então isso está um pouco afetado agora pela questão da pandemia. Mas antes da pandemia, eu gostava muito sempre de vez em quando tirar um fim de semana ou 3 dias e viajar, ir para a praia, ir para a serra. Isso me reconecta, sabe? Hoje a gente está com um pouco mais de dificuldade pelo cenário que a gente está vivendo e a gente está vendo que ainda tem risco, né? Ainda tem muito risco. Mas o que eu tento fazer, como eu falei para ti, eu tento deixar pelo menos um dia assim totalmente offline, que eu quase não apareço em rede social, é muito comum. Ou dia de sábado ou dia de domingo. Às vezes, dependendo das semanas, se for uma semana muito cansativa, é o fim de semana todo. Eu quase não apareço, quase não faço nada, eu me desligo totalmente. Aí o que é que eu tenho feito? Às vezes eu tenho ido para casa da minha família, no interior, fico lá, ou então fico em casa mesmo, só cuidando da minha vida, assistindo filme. E para mim é importante, né, ter esses momentos, porque se eu não parar mesmo, se eu ficar direto, isso faz muito mal e eu começo a semana cansada, né? E outra coisa, eu sempre gosto, sempre me programo para final de ano eu ter férias. Eu tenho que ter férias entre dezembro e janeiro, porque é como se fosse um momento assim para eu respirar, para eu fazer uma reflexão de tudo como foi o ano, rever meus objetivos, me reconectar
para o novo ano. Então, assim, geralmente entre o final de dezembro e começo de janeiro, eu não gosto de trabalhar. É o tempo assim que eu tenho para fazer o mínimo possível de coisas, né? Então eu tento encaixar dessa forma, mas eu sempre tenho que ter um momento de pausa. Se eu não tiver realmente, uma vez aconteceu de eu precisar trabalhar um sábado inteiro e pegando um pouquinho do domingo e foi péssima a outra semana, né? Então assim, é como eu te falei, você ter consciência do que é importante para você. E para mim tem que ter pelo menos um dia totalmente desligado na semana, sem dar atenção. Às vezes o pessoal fala comigo no WhatsApp, às vezes eu não respondo mesmo. Vou responder só depois, na segunda-feira, porque é um tempo para me permitir. E hoje eu estou fazendo outra coisa. Eu encaixei minha terapia na sexta-feira, então sexta-feira, de manhã e de tarde, também eu tô tirando para mim pelo menos de 15 dias, né? Então, de sexta-feira, de 15 dias, o dia praticamente todo é para mim me organizar e geralmente o trabalho eu tento deixar ele com um volume menor do que os outros dias da semana. Essas estratégias a gente vai aos pouquinhos. E sempre eu tô olhando para minha agenda e sempre pensando em formas de reestruturar ela para deixar o menos pesado possível. No começo, por exemplo, do trabalho, agora assim, que eu tô trabalhando muito em casa, a minha agenda estava toda bagunçada. Tinha atendimento na segunda, na quarta, e às vezes pingado, assim, na sexta. Gente do céu, esses atendimentos tudo pingado e eu ficava com dificuldade de me planejar, me organizar. Concentrei tudo no começo da semana. Porque aí eu gosto de ter essa sensação de no final da semana já ser uma coisa mais leve. Uhum. E, enquanto não dá pra gente viajar como a gente queria, né? Vai. Tô doida pra viajar, não vejo a hora de chegar essa vacina e É, poder. Gente do céu. Mulher adora ir pra praia. E as praias, assim, e tá complicado, né, também. as Até praias isso. todas lotadas e ao mesmo tempo aquela coisa de a gente saber que não tem condição de ir pra praia e ficar com medo também, né? Morrendo de vontade, mas com medo. É, desse jeito. Aqui também. Pessoal, assim, a gente fica doido para ir para a serra, para ver outra cidade, ver que outras pessoas estão fazendo, mas a gente não tem coragem de bancar esse risco, né? É. Tem isso. E é isso mesmo. A gente vai fazendo o que pode, o que consegue. Então, Pra ir assim, equilibrando. em resumo, para ti a questão é bem focada mesmo no autoconhecimento, porque, tipo, tu falou da tua rotina. A tua rotina é algo muito peculiar, né? Essa coisa do funcionar de manhã, não funcionar de manhã, ser mais ágil no período tarde e noite é muito do teu ritmo, de Do meu como ritmo. você funciona. Então não adianta uma pessoa chegar, olha, ai, a Raquel tira a manhã toda para ela, só trabalha de tarde e noite. Então eu vou tirar toda a manhã. É devagar. O máximo que eu faço de manhã é o quê? Confirmar paciente e às vezes olhar algum conteúdo que eu tenho que fazer. Pronto. Porque, pra mim, eu gosto de fazer literalmente devagar de manhã, com Aham. calma. Porque se eu começar amanhã agitada, o resto do meu dia, às vezes, acaba sendo sobrecarregante. E geralmente eu tenho muita coisa tarde e noite, né? As lives são mais à noite, então, se eu já experimentei passar durante a pandemia, ficar assim, bem produtiva amanhã, tarde, noite, e não tá funcionando. Porque senão a sensação que eu tenho é que eu trabalhei 12 horas por dia ou mais. Sim. Então, já que eu trabalho muito de tarde e de noite, eu vou de manhã ser mais devagar. Vou começar mais tarde. Nem que eu acorde cedo, mas não trabalho tanto de manhã. Né? Isso quebra a ideia de que o tempo de descanso tem que ser inevitavelmente no fim de semana, né? Se você também tem uma rotina respeitando o seu ritmo,
você consegue equilibrar essa alternância de muito trabalho e descanso dentro da tua semana no total. Não necessariamente ter que esperar o sábado e domingo para descansar, esperar o sábado e domingo para fazer as coisas com mais leveza, né? E aí Isso. eu acho que essa é a grande flexibilidade que o digital nos proporciona. Sabe, assim, de, por exemplo, trabalhar na clínica, né? A questão do empreendedorismo, eu vejo que para quem tem necessidade de ter uma rotina mais adequada ao próprio ritmo, porque tem gente que vive bem trabalhando, acordando cedo para ir trabalhar de manhã, saindo às 6 e fazendo as outras coisas nesses momentos de intervalo, né? Do almoço e depois do trabalho. Tem gente que o corpo funciona nesse ritmo, mas não é todo mundo. E aí, se não Isso. é todo mundo, por que que a gente vai se obrigar a estar dentro dessa mesma, né? Eu não me obrigo. Não me obrigo mesmo. Porque eu sei que é aquela coisa. Eu sei que vai me adoecer, então para que que eu vou fazer? Né? Uhum. E cada pessoa vai encontrar esse seu ponto de equilíbrio. Às vezes acontece de não você conseguir, acontece, né? Por exemplo, tem períodos, essa vida de empreender também no digital, tem períodos que são muito mais intensos. Quando a gente está fazendo um lançamento de curso, quando a gente está abrindo inscrições, a gente sabe que naquela semana não vai ser uma semana normal. Mas quando eu tenho momentos assim de muito trabalho, quando é na outra semana, eu tento de alguma forma suprir as pausas que eu não tive, né? Porque é uma necessidade minha, eu acho que é psicológica e fisiológica também, né? Então cada Uhum. um vai encontrando o seu ponto de equilíbrio. E é Gra- importante o que você está falando. É cada é, um, né? Então, assim, o que funciona para ti não necessariamente vai funcionar para outra mulher dentro de um outro contexto ou que tem um funcionamento orgânico, fisiológico diferente do teu. Tipo, exatamente. não é igual aquele clube do 5 AM, né? Não é todo mundo que acorda 5 horas da manhã. E não adianta dizer que é uma coisa que é Eu vivi. treinável. Porque às vezes não é, às vezes é uma questão de corpo. E aí, às vezes, para a pessoa é mais fácil ficar acordada até 1 hora da manhã, 2, do que acordar às 5. E tá Eu tenho tudo bem. o meu corpo, hoje eu tenho consciência que eu tenho necessidade de dormir pelo menos de 7 horas, assim, mas o ideal às 8, né? Então, se eu durmo menos que 7 horas, Raiza, o outro dia é péssimo. Né? Então, assim, eu sempre tento me organizar para isso, mas às vezes não dá. E para mim não funciona esse negócio de acordar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, Deus me livre. Para mim é a melhor hora do sono. E eu não abro mão. Não tô nem aí para milagre da manhã, gente. Milagre da manhã é eu acordar na hora que eu me sinto bem. Então, assim, cada pessoa tem o seu jeito. É claro que tem aquela ideia de que você acorda um pouco mais cedo, o dia rende mais, né? Ou Porque tem mais horas, amanhã fica né? mais longa. Mas assim, eu acho que você tem que encontrar o que funciona para você. A gente precisa ter muito cuidado com os padrões, né, que às vezes são criados, que são impostos. Ah, faça isso porque essa aqui é a melhor fórmula para você render, né? Ah, não sei o que, a pessoa que não acorda tal hora ou que trabalha até tal hora não vai ser uma pessoa muito produtiva, né? Então, Exatamente. a gente tem que estar muito atento a esses discursos. Por quê? Porque nenhum ser humano é igual, nenhum corpo é igual, nenhum DNA é igual, sabe? Então, assim, até a biologia, a nossa biologia não é igual. Então, por que que eu vou seguir um padrão que funciona para uma pessoa? Não, siga, encontre o seu ponto de equilíbrio. Várias vezes ao longo do ano, eu reorganizo a minha agenda. Várias vezes é uma estratégia que eu sempre faço. Eu olho como é que eu estou organizando a minha agenda e sempre tento rever, refletir se realmente está funcionando ou não. E aí você vai encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Que funciona para você. Você que vai descobrir. Não é Isso é nenhuma pessoa que vai lhe dizer e determinar. Isso é muito verdade. Tipo, antes na minha agenda eu só colocava o que eu tinha que atender, só era coisa de trabalho. E eu percebi que se eu não colocar na minha agenda, por exemplo, o dia que eu preciso botar roupa na máquina, o dia que eu preciso
E aí separar os dias que no dia tal vou arrumar a sala, dia tal vou arrumar o quarto, dia tal. E junto disso, dia tal vou criar conteúdo, dia tal vou ler, sabe? Se eu não colocar desta forma, pode parecer assim, meu Deus, é neurótica pela organização. Não é. É porque eu percebi que isso funciona para mim e eu não vou ficar encaixando demandas que vão aparecendo no decorrer do dia, porque isso me deixa estressada. Então, se eu acordo sem saber todos os detalhes de atividades que eu preciso fazer durante o dia, tudo que acontece vai pegar minha atenção. E aí, quando eu for fazer o que eu preciso, eu tô esgotada, porque eu fiz tanta coisa que não estava planejado, que o que eu planejei eu não faço. Exatamente. E sabe o que me veio à mente quando estava falando? A importância da gente saber dizer não também. Porque antigamente, assim, o que que acontecia? Às vezes eu tinha organizado toda a minha agenda, aí por acaso algum paciente não conseguia, naquele dia que a gente marcou, alguma supervisão, e aí pedia para eu marcar em outro horário, que geralmente era um horário que eu tinha marcado, reservado para fazer outra coisa pessoal minha. E aí, às vezes, eu fazia o quê? Eu encaixava. Aí depois eu percebia que eu tinha me desorganizado todinho por causa daquilo. E aí hoje o que eu faço? Hoje eu consigo dizer não. Se sexta-feira eu deixei, né, de 15 em 15 dias, é o dia da minha terapia, então dia de sexta-feira à tarde, 15 em 15 dias eu não encaixo mais nada. E a minha terapia, ela pode ser no começo da manhã, mas eu quero a tarde toda livre. Por quê? Porque vai ser o meu momento. É meu. E eu não posso estar encaixando outras coisas naquele momento. Por quê? Porque se eu não sei priorizar a mim mesma, como é que eu vou ajudar outras pessoas a também ter esse autocuidado? Se eu não consigo dar um equilíbrio para mim mesma, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Né? Então, eu penso muito nisso. A gente também precisa, às vezes, ter cuidado com até os nossos comportamentos de autossacrifício. Por quê? Porque se você se auto-sacrificar de um tempo que é valioso para você ter esse equilíbrio, para você ter um cuidado com a sua saúde mental, com que seja, um cuidado às vezes com o corpo, se você não separa isso, você às vezes também acaba não estando bem até para fazer o seu trabalho e para dar conta de outras coisas. Né? Então, hoje para mim, de 15 15 dias, quando eu tenho a terapia à tarde eu separo para isso e às vezes vou resolver outras coisas, mas tento não encaixar, pelo menos quinzenalmente. Uhum. E é importante E é um perceber aprendizado. como você vai reagindo a tudo isso, né? Do tipo, às vezes, observar aqui, às vezes que você abriu mão, como foi que você reagiu, como foi que seu organismo reagiu, para você poder tomar decisões conscientes de Isso. como você vai gerenciar a sua vida, as suas vontades, as suas necessidades, junto com a convivência com as outras pessoas. Né? Porque Isso. tem que ter essa troca, né? Assim, não adianta eu estar incluindo tudo dos outros e esquecer daquilo que faz parte da minha agenda pessoal. Quando eu digo agenda, sabe aquela coisa assim, qual é a agenda presidencial? São todas as obrigações que um presidente tem que ter, né? Então, quando eu falo agenda, eu estou falando no sentido das nossas demandas pessoais, elas precisam ser olhadas, acolhidas e escutadas para que a gente possa ter essa troca com a demanda do outro, que é possível se incluir, né, nesse diálogo. Então, se eu não consigo saber qual é a minha agenda, quais são as minhas demandas, qual é o melhor momento para mim, eu não vou também conseguir desenvolver essa empatia para com o outro, né? Porque Exatamente. não tem clareza. É. Por exemplo, essa semana eu vou para terapia, né? Aí hoje eu consegui, já encaixei algumas coisas, mas próxima semana já não encaixo. Por quê? Pelo menos nesse período da tarde. Por quê? Porque eu sei que aquele momento é importante para mim, né? E geralmente na sexta-feira, à noite, eu tenho algum compromisso também, né? Já de trabalho. Então, assim, eu tento ir fazendo esse equilíbrio aos pouquinhos, né? Porque senão.
Ainda bem que a semana não é, viu, Raiz? Senão eu nem tinha feito a live contigo. Eu sei. Teve sorte. Encaixei na próxima semana. Então, eu acho que é isso, Raquel. Estou muito feliz por ter topado o meu convite para ter falado sobre equilíbrio, né, dentro dessa rotina. Eu acho que ficou muito clara na tua fala a importância do autoconhecimento, a importância de você ter uma rotina, a importância de você conhecer o seu ritmo e trabalhar em torno disso para conseguir se manter bem, né? E às vezes as pessoas têm a fantasia de que magicamente você no outro dia vai estar bem, magicamente você vai ser produtivo, mas na verdade são essas estratégias que vão sustentar o nosso fazer, né? Vão Sim. sustentar o nosso estar no social, sustentar o nosso estar no trabalho. Por quê? Porque a gente tem essas estratégias anteriores a isso que sustentam a nossa saúde, seja mental e física, né? Então, eu achei muito bacana tudo isso que tu trouxe. Se tu fosse dar algum conselho, algum palpite, falar algo para alguém que está nessa tentativa de encontrar o equilíbrio, o que tu falaria? Tente encontrar, entender os seus limites, né? Então, como você falou, eu falei muito sobre autoconhecimento. Pratique esse autoconhecimento de reconhecer os seus limites, o que lhe faz bem, até onde você consegue ir. E esteja sempre olhando, atento, percebendo aquilo que lhe dá esse equilíbrio, o que lhe tira do equilíbrio, né? Então, rever, às vezes, como tá a sua rotina. Eu acho que isso de colocar no papel, de você escrever a tua agenda semanal, isso lhe dá a possibilidade de visualizar de fato como é que tá, e incluir tudo mesmo. Assim como tu disse, bota o dia que vai lavar roupa, bota o dia que vai atender, bota o dia que vai, né, que vai ter que resolver, vai para uma consulta, né? Então, assim, vai separando e organiza e visualiza. E vai sempre revendo se aquilo está funcionando, se não está funcionando, se você está percebendo que está te sobrecarregando alguma coisa. Tenta perceber como você pode abrir mão, né? Se tem coisas, às vezes, que dá para outras pessoas fazerem, delega para outras pessoas fazerem, né? Não vai centralizar tudo, não vai se sobrecarregar, porque a sobrecarga, ela adoece, né? Ela deixa a gente mal, né? E tentar sempre, durante a sua semana, a sua rotina, incluir coisas que lhe faz bem, que lhe recarrega a energia, né? E parar de vez em quando para respirar e parar às vezes para também não fazer nada, porque isso faz parte, né? Ninguém é robô, né? Para ficar o tempo inteiro ali e não cansar. Perfeito. Ai, Raquel, pois muito obrigada por ter Obrigada, participado da minha semana. prazer. Foi um prazer participar. Fiquei muito feliz com o convite, né? Bom, Sempre eu te convido. é verdade. E agora foi minha vez. Olha, a Fernanda. Ai, Fernanda, a gente acabou de acabar a live, mas vai ficar salva, tá? No IGTV agora. Também vou enviar para a Raquel depois, se ela quiser postar lá no perfil dela, certo? E depois dá uma olhada, vai ficar no IGTV. Gente, sigam o novo perfil. A Raquel tem 2 perfis: é o Carreira em Psicologia, né, Raquel? De empreendedorismo para psicólogos no mundo digital, no consultório, na carreira, enfim. E o Raquel Rocha Blog, em que ela hoje está começando a trabalhar com esse nicho que é o nicho de mulheres que estão nessa busca também por equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal e os desejos, né? E eu acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. Que aqui vai ser o novo cantinho onde eu vou compartilhar essa minha nova jornada, né? Essa nova transição, porque eu estou sempre transitando e faz parte. Gente, eu não consigo, eu sou dinâmica, eu sou criativa, eu não consigo. Não consigo ficar muito parada, não. Eu gosto de estar sempre em movimento. Se atualizando, né? Então, pronto. Pois um beijo. Muito Beijo. obrigada por essa conversa. E Obrigada. até a próxima. É semana que vem minha live no teu perfil, é?
Na outra, né? É na próxima, viu? Dia 18, né? 18. Pois Eu tava tudo bem. A gente vai estar conversando de novo lá no Carreira em Psicologia. sobre posicionamento digital. Tá, joia? Beijo. Beijo, tchau. Tchau.